Mas seu Júlio, velhice! Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre a velhice, ou a terceira idade, ou a melhor idade, como queiram. Mas é importante que entendam que já há muito tempo se estuda a questão do envelhecimento das pessoas. Por exemplo, a gente pode pensar em Cícero, o grande pensador Cícero lá, o romano. A gente pode pensar também em Schopenhauer, né, na arte de envelhecer. Podemos pensar até na Simone de Beauvoir, com um clássico, A Velhice. Todos esses escritores já tratavam, né, cada um no seu tempo, sobre a questão da velhice, do envelhecer. Oi, eu sou o seu Júlio. Nós estamos hoje aqui para comentar sobre a questão da velhice, ou da terceira idade, ou da melhor idade. Nós vamos comentar sobre dois aspectos. Um primeiro aspecto diz respeito à questão do conhecimento e da experiência desses mais idosos. E num segundo campo, nós vamos falar sobre a questão financeira, a parte em que os mais velhos contribuem de forma substantiva para os mais novos, para aqueles mais jovens. Fazendo uma comparação, tem uma questão interessante desses três livros que eu citei, que é A Velhice da Simone de Beauvoir. O livro, né, A Velhice da Simone de Beauvoir, ela começa da seguinte forma, trazendo um paradoxo, né? Existem duas formas de interpretar, né? Duas formas de interpretação da velhice. Existe aquele idoso que ele observa a velhice, né? Ele vê a velhice como sendo uma coisa natural. Então as doenças que aparecem, elas são doenças fruto da própria velhice. Então ele não precisa se preocupar muito com a doença, porque na realidade ele está velho e aquelas doenças são da própria velhice. Então ele não precisa muitas vezes nem procurar um médico, porque aquilo é da velhice. Vai lá, o médico vai dar um remédio e tal, mas ele vai continuar tendo aquele problema porque ele é velho. Tem essa percepção. E tem uma percepção que é bem oposta, que é aquele que ele não entende que está velho, ele entende que ele tem uma doença. Então ele vai no médico, o médico dá o remédio, assim que melhora aquela questão, ele está são e, portanto, não está velho, ele não está mais velho. Ele é um jovem, né? Ele está como se estivesse jovem. É interessante que a velhice também tem um aspecto cronológico. O que é velho, por exemplo, há 2000 anos atrás, o que era um velho há 2000 anos atrás, é completamente diferente, né, do que uma pessoa idosa hoje, né? Então isso a gente tem que ter muita clareza quanto a isso. Por exemplo, o meu caso, né, eu tenho aí 60, quase 60 anos. E as pessoas vão dizer, olha, não, mas você ainda não é idoso, o cara tem 70 anos e ainda está trabalhando, ainda está ativo, né, em cargos importantes. Então, na realidade, a velhice ela vai mudando, né, de posição. Eu gostaria de tratar aqui dois aspectos que me chamam muito a atenção. Se a gente pega esses livros todos que eu citei aqui, o da velhice, do Cícero, a arte de envelhecer, do Schopenhauer, ou mesmo a velhice, o clássico, a velhice lá da Simone de Beauvoir, todos eles têm um ponto em comum, que eles colocam ao idoso a característica de trazer o conhecimento, né, aquele conhecimento adquirido, né, o conhecimento mesmo, né, adquirido, né, pela leitura, pelos trabalhos, mas além do conhecimento, principalmente a experiência. Uma experiência e um conhecimento que era válido passar para as novas gerações, mas é um conhecimento interessantíssimo. Por quê? Porque as novas gerações precisavam daquele conhecimento, precisavam daquela experiência para poder sobreviver numa sociedade. Isso muda muito radicalmente nos dias de hoje, né? Uma pessoa idosa, por exemplo, ela tem muita dificuldade, né, de trabalhar com a parte tecnológica, que é uma parte importantíssima para os mais jovens. Então essa experiência, este conhecimento, ele já não é mais passado pelos mais idosos. Então muita coisa, muito do conhecimento que nós temos, muito da experiência que nós temos é dado pelos mais jovens. Isso é uma mudança radical na forma de ver o mundo. Isso, logicamente, que impacta, por exemplo, até a dificuldade de uma orientação. Como é que uma pessoa mais idosa vai orientar para uma sociedade que está em constante transformação, onde o trabalho muda constantemente? Olha, não é mais esse, é mais aquele. Olha, não,
faz isso, faz aquilo, eu não sei qual o trabalho. Fazendo uma comparação com uma sociedade completamente distinta da nossa, a sociedade coreana, né? Hoje nós assistimos muito, né, os dorama, aqueles dramas coreanos lá, e nesses dramas a gente percebe a família também, o modelo de família, e como os mais velhos, os mais idosos, têm um peso muito grande. Por quê? Porque eles detêm o capital, porque eles financeiramente eles mantêm a família. Por quê? Porque a família depende ainda, os filhos, os netos, tal, dependem ainda dos avós para a sua sobrevivência. Então é interessantíssimo observar como que a questão da experiência, a questão do conhecimento, ela cai de importância e cresce de importância uma outra parte, que é a parte da sustentação financeira da família. Então isso são mudanças, né, que ocorrem no mundo inteiro, é globalizado. Como nós vivemos no mundo globalizado, essas questões elas são indiferentes. A gente fala, não, a velhice no Brasil, não, a velhice no Brasil, a nossa questão da terceira idade no Brasil, ela é tão impactada quanto qualquer outro país do mundo.